O nome de Jesus é maravilhoso. Declaramos isso essa noite, Pai. O seu nome é maravilhoso, Senhor. Você pode oferecer ao Senhor adoração essa noite? No lugar onde você está, exalte o nome de Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Declare. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está no céu. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é agora, e acima de tudo o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Declara, Senhor, o nome meu. Poderoso esse nome é, maior, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Te adoramos, Jesus. Teu nome é poderoso. Aleluia. Bom nós estarmos na sua presença, Senhor. Oh, Deus. Que bom, Senhor, declaramos a grandeza do seu nome. O nome do Senhor que pode levantar, que pode curar e restaurar as nossas vidas a cada dia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Morte venceste, declare. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Só Ele é. És invencível,
Levante suas mãos e declare o nome de Jesus. Meu Rei, poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, pode sentar. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor Deus, dizendo: lembra-te, Senhor, eu peço-te, de que eu andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Isaías, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: eu ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentareis aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de ti, e por amor de Davi, o meu servo. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai, nós te pedimos nesse momento, abençoa as nossas vidas aqui neste lugar, abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que subiram até a sua casa, e nos dê, meu Deus, um culto abençoado. Nos permita, meu Deus, entendermos, Pai, a palavra do Senhor nessa noite. É a oração que nós te fazemos, meu Deus, neste momento, em nome de Jesus. Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos dê liberdade, Pai, tranquilidade, no coração de cada um dos teus filhos que aqui na sua casa subiram, para nós, meu Deus, entendermos e sermos abençoados pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pensando o seguinte: o mundo evangélico, a igreja, o que é pregado nas igrejas, está uma coisa, irmãos, tão distante da Bíblia, que às vezes eu acho que muitas pessoas dentro da igreja acabam vivendo uma vida em poucas pessoas, mas eu senti a presença do Senhor aqui hoje, amém? Um culto tão abençoado, irmãos. Irmãos, como eu estava dizendo, às vezes eu percebo que muitas pessoas dentro da igreja devem sentir, quando ouvem a palavra verdadeira de Deus, da mesma maneira que muitas pessoas nos tempos de Jesus. As pessoas nos tempos de Jesus, irmãos, elas tinham religião, e elas eram, irmãos, tremendamente fiéis às suas religiões, à sua religião. Quando a Bíblia fala a respeito de um fariseu, o fariseu, irmãos, ele obedecia a lei de tal maneira, que diz a palavra do Senhor, que ele dava dízimo até do cominho, e da hortelã que ele colhia na sua horta, ele levava ao Senhor. Irmãos, pode dizer a respeito dos fariseus muitas coisas, menos que eles não liam a Bíblia. Eles liam a Bíblia. E outra coisa, era um povo, irmãos, de extrema oração.
Olha, Jesus até falava, essas pessoas que com pretexto de oração fica devorando a casa das viúvas, ou seja, ia fazer momentos de oração na casa das pessoas, e normalmente naquela época a questão de hospitalidade era muito cara, porque eles tratavam os hóspedes de uma maneira muito generosa. Então as pessoas oravam muito, as pessoas liam muito a Bíblia, as pessoas, irmãos, davam dízimo, as pessoas sacrificavam animais, traziam bezerro de 1 ano, bezerro de 2 anos, bezerro de 3 anos, irmãos, já ali um novilho mesmo, para oferecer ao Senhor. Irmãos, aquele povo fez o maior templo, o templo mais caro da história da humanidade. Quem fez foi aquele povo judeu. Então a gente pode falar a respeito daquele povo muita coisa, mas a gente não pode falar que aquele povo não era um povo religioso. Observe vocês que eles mataram muitas pessoas em nome da sua religião, porque religião para eles era importante. Amém? Então eles tinham religião. Mas o que aconteceu com eles era uma coisa assim que me chama muita atenção, porque eles ouviram a pregação de Jesus. Eles ouviram Jesus falando a palavra do Senhor de uma maneira simples, irmãos. E a palavra de Jesus, a palavra de Deus na boca de Jesus despertou em muito daqueles religiosos uma fúria mortal. Por que aqueles homens ficaram tão furiosos? Por que, irmãos, que aqueles homens de imediato brotou no coração deles um desejo de matar Jesus? Porque, irmãos, as coisas que Jesus falava, embora explicação da mesma palavra que eles liam, da mesma Bíblia que eles liam, mas a interpretação era diferente, não é? Eles diziam: amai os seus amigos, detestai os seus inimigos. Irmãos, os inimigos de Israel eram aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel e que habitavam naquela terra quando Josué ia entrar na terra. Então tinha 7 nações, aquelas nações, disse Deus que era para destruir aquelas 7 nações. Então era para detestar aquele povo e era para amar a família espiritual. Mas o que o povo de Israel fez? Nos tempos de Jesus, o entendimento desse texto era o seguinte: vocês vão amar os seus irmãos, amar os seus pais, vocês vão detestar o seu inimigo. Ou seja, quando uma pessoa arranhava uma marcha com o vizinho, ou com alguém na própria sinagoga, eles se transformavam em inimigos até capazes de matar um ao outro, porque é mandamento que tinha que matar o inimigo, que tinha que detestar o inimigo. Vocês estão entendendo? Ou seja, eles estão lendo a mesma Bíblia, mas havia um distanciamento entre o coração de Deus, o que o coração de Deus queria dizer naqueles textos, e o que o povo tinha entendido, o que o povo estava praticando. Tinha muitas coisas na Bíblia também. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que diz assim: olha, para não tapar a boca do boi enquanto ele debulha. Então o que o povo de Israel fazia? O povo de Israel não tampava a boca do boi enquanto ele estava lá debulhando. Mas o funcionário que estava trabalhando, tocando o boi, não podia comer, não podia dar prejuízo para o seu patrão. Ou seja, o apóstolo Paulo depois ele interpreta esse texto dizendo: não, gente, Deus está falando não é de bois, o que Deus está falando é um princípio. A pessoa que é padeiro, ele tem que ter direito de comer do pão que ele faz. A pessoa que faz queijo, ele tem que ter direito de comer do queijo. A pessoa que faz tênis, ele não pode viver descalço. A pessoa trabalha numa fábrica de tênis, ele vai embora descalço, ele não tem um sapato para pôr na casa, porque é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Amém? Vocês estão entendendo? Mas o que acontecia? Quando Jesus veio na terra, ele achou um povo tão leitor da Bíblia, tão estudioso da Bíblia. Tem até um texto que também por nós é mal interpretado, aquele texto assim, ó: examinais as escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Muitas pessoas pensam que aquilo é um mandamento que Jesus está ordenando para eles. Não, Jesus só está observando: olha, vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Todo mundo que eu vejo lendo aquele texto, lê ele assim: olha, examinais as escrituras,
Aqueles examinais não é um imperativo, não é uma ordem, embora seja mandamento na Bíblia, em outros lugares, examinar a Bíblia. Mas ali, Jesus só está observando que aquele povo examina a Escritura, estuda a Escritura, e são elas que testificam de Jesus, mas eles não conseguiam ver. Então, esse povo, quando encontra com Jesus, e Jesus interpreta a palavra do Senhor de acordo com o coração de Deus, de acordo com o Espírito Santo do Senhor, e mostra o que é o reino de Deus, que o reino de Deus está na palavra. Aquelas pessoas, irmãos, pensaram: puxa vida, isso é um falso profeta, e ele quer destruir a nossa fé, então nós vamos ter que matá-lo. E como de fato denuncia Jesus para ele ser crucificado de acordo com as leis romanas. Às vezes, no meio evangélico, a gente observa um distanciamento semelhante. A palavra que é lida é poderosa, continua poderosa para salvar, mas o sentido que dá para as coisas não é aquele que está nas Sagradas Escrituras. E não existe aqui, irmãos, uma santa ignorância, não existe aqui um santo desconhecimento. Todo desconhecimento da palavra do Senhor é pecado. E, irmãos, toda má interpretação da Bíblia é chamada na própria Bíblia de heresia. É uma heresia. O que é uma heresia? É um entendimento errado do que Deus disse. Deus disse isso, a pessoa entendeu outra coisa e está ensinando essa outra coisa. É uma heresia. E a heresia é uma obra da carne, é uma coisa satânica, é um instrumento do inimigo. Agora, nós lemos aqui um texto, irmãos, que eu gostaria de falar para os irmãos aqui, a respeito de uma coisa que talvez pode causar espanto no coração de alguns, mas eu gostaria que vocês refletissem com base nisso, porque, irmãos, Deus me chamou para pregar a mensagem do reino de Deus, anunciar o reino de Deus, pregar o evangelho. O reino de Deus desconstrói o que nós sabemos, pensamos que está certo, mas está errado, e coloca fundamentos. Irmãos, eu gostaria de falar para os irmãos hoje, talvez uma palavra muito pesada, como outras que eu sempre trago aqui, porque vem de Deus e choca aquilo que nós achamos que está certo, mas é a idolatria da oração. Idolatria da oração. Irmãos, observe vocês aqui uma oração poderosa, e depois nós vamos falar a respeito de uma oração que não tem poder. Esse homem, esse rei Ezequias, foi um grande homem de Deus, irmãos. Foi um homem, irmãos, que conduziu o povo de Israel em um renascimento espiritual. O povo de Israel, irmãos, havia se distanciado de Deus, da lei de Deus. Toda vez que o povo se distancia da lei de Deus, ele está se distanciando de Deus. E isso acontece no povo de Israel. Então levanta esse rei Ezequias. E esse rei Ezequias, irmãos, ele tira os montes sagrados onde as pessoas iam para oferecer sacrifício a Baal. Ele restaura, irmãos, o culto de acordo com o que estava estipulado na lei de Moisés. Esse povo, irmãos, restaura as festas, as 7 festas que eram para ser comemoradas. Esse homem, irmãos, conduz com a pena, com a caneta de rei de Israel, de pastor de Israel, ele conduz através de leis, ele conduz aquele povo todo para a aliança com o Senhor, o nosso Deus novamente. Um homem tremendo, irmãos, um homem que enfrentou muito na vida, por causa da palavra do Senhor, por causa daquilo que Deus queria fazer naquele país. Ele estava usando a esse rei Ezequias, um grande homem de Deus, serviu ao Senhor de coração. Irmãos, eu não estou falando aqui, não é de uma pessoa que teve uma crise de fé, não é uma pessoa que passou por um problema de enfermidade, ou um problema financeiro, ou um problema na família. Então, irmãos, ele despertou para o mundo espiritual para resolver esse problema. Não é isso. É uma pessoa, irmãos, que quando era criança, ele ouviu a palavra do Senhor, e ele cresceu ouvindo a palavra do Senhor, e ele se transformou em rei de Israel. E como rei de Israel, ele andou nos passos dos grandes reis de Israel, como Davi e outros homens de Deus
que reinaram sobre o trono de Davi. Esse homem viveu uma vida batendo contra, irmãos, o que a carne das pessoas queriam. A carne das pessoas queriam, irmãos, a idolatria, a feitiçaria, a promiscuidade, não é? O natural das pessoas querer isso, uma vida sem Deus, uma vida sem responsabilidade. Mas esse homem não, como rei, irmãos, ele cria decretos, ele expede desde o palácio para que as pessoas servissem a Deus e honrassem a Deus naquele lugar, naquele país. Esse homem, diz a palavra do Senhor, que o Sinaqueribe, ele tenta invadir Judá. Irmãos, está no capítulo de número 18, leia, irmãos, para você parar de ficar com medo de bobeira, sabe? Para você entender que o nosso Deus é poderoso. Chega em casa e leia esse texto, e você vai ver, irmãos, que o nosso Deus, ele é fiel. E muita coisa acontece. O rei da Síria manda uma carta, acontece muita coisa no capítulo 18, 19, mas no capítulo de número 20, ele é acometido de uma enfermidade mortal, como está ali. Adoeceu naqueles dias de uma enfermidade mortal. Então veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: olha, rei Ezequias, assim diz o Senhor me tirou da minha casa para mim vir aqui falar para você a seguinte coisa: ponha sua casa em ordem. Quer dizer, tinha muitos filhos, era para ele colocar um como rei, para não ter guerra pelo trono depois que ele morresse. Então coloca a sua casa em ordem, põe quem vai ter que reinar, né, o herdeiro e tudo, porque você morrerá, você não viverá. Olha, irmãos, a palavra de Deus não é um revelamento, não é aqui um falso profeta, uma falsa profecia. Não, olha, é isso. Está na hora de Deus te chamar, serviu ao Senhor, tudo bem. Agora, essa enfermidade, todo mundo morre, e morre, ou um acidente, ou uma enfermidade, né? Alguma coisa tem que acontecer para o indivíduo morrer. E nesse caso, foi uma enfermidade mortal. A palavra do Senhor diz então, que este homem, irmãos, ele vira o seu rosto para a parede, e ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, lembra, Senhor, eu te peço, de que eu andei diante de ti com fidelidade. Lembra, Senhor, que eu andei com inteireza de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha, irmãos, eu gostaria de falar para você que, para fazer essa oração aqui, a pessoa precisa de ter vida, amém? Precisa de ter vida, a pessoa precisa de ter renunciado às coisas, a pessoa tem que ter sacrificado muitas coisas na sua vida, né? Muitas fases na sua vida, muitos momentos na sua vida, ele tem que ter renunciado, sacrificado, irmãos, pagado um preço, porque tem um preço, irmãos, não é o preço da sua salvação, porque esse Jesus pagou, mas é o preço de caminhar, irmãos, na contramão desse mundo, o mundo todo para uma direção, e a gente caminhando em um outro sentido. Tem um preço, irmãos, o preço de às vezes você ser criticado, só pelo fato de você agora ter descoberto uma revelação mais profunda de Deus e querer seguir. As pessoas falam. Esse homem, irmãos, viveu uma vida trabalhando para o Senhor. Não é uma vida trabalhando para ele mesmo e usando o Senhor para isso, ou trabalhando para ele mesmo e usando a igreja para isso. Não. Quando ele foi lá e tirou os altos, quando ele foi lá e restaurou as festas, ele não fez aquilo para ele não, irmãos. Ele não comeu nada daquilo e ele não teve nenhum benefício com aquilo. Certamente o benefício seria se ele fizesse como Arão. Vocês lembram o que Arão fez? Quando Moisés sobe no monte, fica lá muito tempo, 40 dias
recebendo das mãos do Senhor as tábuas, os mandamentos do Senhor. E quando ele desce, ele vê um bezerro de ouro e as pessoas adorando o bezerro de ouro. Então Moisés chega para Arão e pergunta: Arão, o que esse povo te fez de tão mal, para você praticar uma maldade dessa contra esse povo? Aí Arão respondeu para ele: Senhor, Moisés, o povo reuniu diante de mim e falou comigo assim: olha, Moisés é morto, porque está para lá tanto tempo, certamente morreu. Então faz o seguinte, faz um Deus para ir diante de nós, como as outras nações aqui em volta têm um Deus que vai adiante deles, faz um Deus para nós. Então Moisés, eu falei com o povo: se vocês trazer o ouro. Então eles foram lá e tiraram os brincos, os colares, as pulseiras, as tornozeleiras de ouro e trouxeram. Eu joguei ela no fogo e saiu de lá um bezerro. Ou seja, ele estava fazendo, irmãos, um absurdo contra Deus, um absurdo, mas ele fez porque ele não tinha coragem de se posicionar. Ele não tinha coragem de falar: olha, Moisés morreu, eu não vou fazer bezerro de ouro, é o que Deus falou, vocês ouviram a voz, não é para fazer isso. Mas o povo faz, irmãos, o povo fez. Deus falou com o povo a lei, e depois chama Moisés para escrever a lei em pedra, para o povo nunca distanciar, para o povo sempre lembrar. Mas Moisés, ele não deu ouvidos, Arão não deu ouvidos, não aguentou a pressão. Para ser fiel, a gente tem que aguentar a pressão, irmãos. A pressão da tentação, a pressão, irmãos, da escolha que você tem que fazer, o mundo todo olhando, querendo que você faça X coisa. Esse homem, ele não fez como fez Arão, ele caminhou nos caminhos do Senhor, o nosso Deus. Ele leu a palavra, e ele andou de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos revela. Então, irmãos, esse homem fez essa oração. Ele fez a oração seguinte: Senhor, lembra, Senhor, eu te peço, lembra que eu andei com fidelidade diante do Senhor. Tem jeito de você pegar mentira para Deus, irmãos? Não. Essa oração aqui não foi a oração que eu faço. Eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim. A oração que eu faço aqui, ela é uma: Senhor, abençoa, Senhor, nós te amamos, Senhor, Pai. Agora, a oração que sustenta a minha alma é aquela que eu faço lá no meu quarto. É aquela que eu coloco a minha alma diante de Deus de um jeito que eu não tenho coragem. É essa a oração. É a oração que eu falo: Senhor, eu te amo mais que tudo. Mas aí você pensa: opa, meu Deus, mas tem um futebol que eu amo mais ainda. Senhor, tem uma festa que eu amo ainda mais. Senhor, eu ainda amo mais a mim do que é o Senhor. Senhor, eu amo mais as minhas coisas. Deus sabe, e quando você está orando em secreto, você sabe, e você sabe que Deus sabe, e você sabe todas essas coisas. Então, quando esse homem faz essa oração, olha, irmãos, a ousadia não está aqui, não é como é ensinada hoje em dia. Olha, você tem que entrar diante de Deus com ousadia, ou seja, você vai entrar e vai colocar a faca no pescoço de Deus e vai falar: Senhor, o Senhor tem que... Não, mas a ousadia foi a ousadia de viver uma vida servindo a Deus, irmãos, em fidelidade. Senhor, eu te peço, lembra, Senhor, que eu andei diante do Senhor com fidelidade, fui fiel ao Senhor, Senhor, e eu andei diante do Senhor com inteireza de coração. Eu não fiz as coisas pela metade, eu não fiz murmurando, eu não fiz querendo receber o aplauso, eu fiz com inteireza de coração. Tudo que eu fiz, meu coração estava todo naquilo que eu estava fazendo. Se eu estava servindo ao Senhor, tirando a idolatria, foi com todo o meu coração. Se eu estava restaurando as festas, é com todo o meu coração. Cada oferta que eu te ofereci,
meu coração estava todo querendo te agradar, foi com inteireza de coração que eu fiz todas essas coisas, e eu fiz, Senhor, o que é reto diante dos seus olhos. Lembra que eu fiz todas essas coisas? E a palavra do Senhor diz que ele chorou muitíssimo. Tem um versículo que diz que quem chora para Deus tem resposta, e é verdade, irmãos, é verdade. Deus ouve mesmo, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Então, irmãos, olha o poder da oração. Olha o poder da oração. A oração, ela tem poder tanto quanto uma pessoa é aceita diante de Deus. Amém? Eu estava falando aqui a respeito da idolatria da oração. Porque, irmãos, esse homem, ele foi atendido por Deus, não foi pelo muito falar, não foi por repetição, como Jesus disse, não faça como os gentios, que usam de vãs repetições. Não, mas pode pedir, o Pai que vem em secreto, ele vai te responder publicamente. Esse homem, tem um texto na Bíblia que nos ensina, nos esclarece o que eu quero dizer nesse momento, o que a palavra do Senhor nos diz nesse momento. O texto diz assim, irmãos: ofereceu Caim o fruto da terra, das primícias da terra, ofereceu Abel a primícia das ovelhas, né? Do fruto da terra tirou Caim uma oferta, das ovelhas tirou Abel uma oferta. Mas o Senhor atentou, se agradou da oferta de Abel, mas o Senhor não atentou, o Senhor não fez caso, o Senhor não quis a oferta de Caim. Quando nós lemos a Bíblia, naquela passagem nós lemos a Bíblia, em outros momentos na Bíblia, principalmente em Hebreus, a gente entende o seguinte: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Não era porque era de coisas da terra, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus sempre aceitou essas primícias. Não era porque era do pior, porque não foi. Caim levou do melhor. Mas a palavra do Senhor diz que não atentou o Senhor para Caim. Deus não queria, era Caim por causa das suas atitudes. Caim era mau, Caim era infiel. Então, porque Deus não se agradava de Caim, ele não quis a oferta dele. Nós observamos também isso no Novo Testamento. A palavra do Senhor diz assim, olha, no Sermão da Montanha: se você for oferecer uma oferta ao Senhor, naquela época, irmãos, a oferta era um bezerro, era um pombo, era uma ovelha, né, que tinha que sacrificar. Quando você está levando aquele sacrifício que tem um cheiro suave diante do Senhor, e você se lembrar que você tem alguma coisa contra seu irmão tem alguma coisa contra você, o que você vai fazer? Você vai deixar no altar a sua oferta, e você vai lá corrigir, consertar com o seu irmão, e depois você vai voltar e oferecer sua oferta. Por que não é para oferecer antes? Porque Deus não vai aceitar. Amém? Vocês estão entendendo? Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar a oferta. Por que Deus vai aceitar a oração? A palavra do Senhor diz em Isaías, capítulo de número 59, 58, a palavra do Senhor diz assim, olha: eu não suporto a oração de um povo que se acha mais santo do que os outros. Eu não suporto mais ajuntamento solene e o clamor, as orações de um povo misturado com iniquidade. O que é iniquidade na Bíblia? Iniquidade na Bíblia é desrespeito à palavra do Senhor, é o não cumprimento à palavra do Senhor. A pessoa não cumpre, a pessoa não anda de acordo com as regras de Deus, a Bíblia chama ele de iníquo. A palavra do Senhor diz, olha, eu não suporto a oração misturada com a iniquidade. Eu não dou, quando vocês oram, eu não dou ouvido. Eu vou ler esse texto, irmãos, Isaías, capítulo de número 58, é um texto que traz para nós essas verdades. A palavra do Senhor diz a partir
a partir do verso de número 5, a partir do verso número 4. Isaías capítulo 58, verso de número 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz lá no alto. Seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como o junco estende debaixo desse pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, e deixes livre o oprimido, e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do seu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti, e vai, continua o Senhor falando a respeito dessas coisas. Então, só para complementar, mostrar, irmãos, a clareza do que a palavra do Senhor nos diz, com qual a palavra do Senhor nos diz, vamos ler capítulo 1 de Isaías. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 10. Presta atenção, irmãos, ouça. Capítulo 1, verso de número 10. Petita, rápido. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Está falando com o povo de Israel, mas está falando que esse povo está igual Sodoma e Gomorra, tá? De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de carneiro, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem os requereu, o só pisar dos meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, e pleiteai a causa da viúva, e vinde, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha, irmãos, Deus está pegando aqui tudo que se relaciona com a vida religiosa, com a religião de Judá, e falando: olha, eu não gosto, eu não quero, gente, o sangue de bode, eu não quero o sacrifício, eu quero obediência. Depois da obediência é que você traz o sacrifício. Amém? A oração, irmãos, venha depois do arrependimento. A súplica a Deus, irmãos, venha depois que a gente lutou para alinhar a vida da gente diante de Deus. Ou seja, diz a palavra do Senhor que o nosso Deus não ouve pecadores. Ele não ouve. Ele ouve pecadores arrependidos. Um coração quebrantado, Senhor.
o Senhor jamais o Senhor desprezará. Coração quebrantado. Então, olha, irmãos, esse homem, então ele fez uma oração poderosa, porque este homem era aceito diante de Deus. Amém? Vocês entenderam tudo o que eu estou querendo dizer aqui? Esse homem, ele é aceito diante de Deus por causa da sua conduta, por causa da sua postura caminhando no caminho do Senhor. E porque ele é aceito diante de Deus, a sua oração tem poder. A palavra do Senhor não diz assim, olha, há poder na oração. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, ó, há poder na oração de um justo. Amém? Há poder é na oração de quem serve a Deus de verdade. Essa, irmãos, é a oração que agrada ao Senhor. Eu estava dizendo a idolatria da oração. Porque o que é a idolatria da oração? É a terceira vez que eu falo, mas eu não expliquei o que é. É o pensamento de que a oração desassociada do arrependimento, desassociada da obediência à palavra do Senhor. Olha o que é que Jesus diz: se vós estiverdes em mim, eu estou em Cristo, e as minhas palavras, disse Jesus, estiver em vós, vocês vão orar ao Pai, e tudo que vocês pediu vai ser feito, para que o Filho, o Pai, seja glorificado no Filho. Olha, irmãos, se as minhas palavras, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, não é na mente somente, no coração somente, mas numa vida, irmãos, praticando e vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Eu vejo muitas pessoas sendo criticadas por ser fiéis a Deus. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, sendo criticadas por querer, irmãos, não fazer como todo mundo faz, viver uma vida diferente, irmãos, uma vida de temor. Olha, eu não posso fazer isso, porque a Bíblia diz assim, assim, assado. Eu vejo muitas pessoas sofrendo por causa disso, ou sofrendo mesmo uma perseguição. Muitas vezes é só aquele comentário malicioso, que também deixa a gente entristecido. Mas eu queria falar para você, meu querido, que sofre essas coisas, que já foi talvez taxado como bobo, ou até mesmo perseguido, por não poder fazer uma coisa que foi requerido de você fazer. Eu queria dizer para você, continue sendo fiel a Deus, porque é a sua oração é que Deus ouve, é a sua oração, irmãos, é que sustenta a igreja, é a sua oração, irmãos, é que sustenta o reino de Deus aqui na terra, é a sua oração, irmãos, é que move os céus, é a sua oração, irmãos, é que faz o sol parar, é a sua oração, irmãos, é que abre o mar vermelho, é a sua oração que faz o rio Jordão estancar, é a oração, irmãos, dessas pessoas, e não é o muito orar, irmãos. A palavra do Senhor diz que Daniel se colocou a orar 21 dias, buscando uma revelação de Deus. Quando estava inteirando 21 dias, que ele não comia mais manjar desejável, iguaria nenhuma, a palavra do Senhor diz que ele teve uma visão, e um anjo do Senhor veio até ele, e falou para ele assim: varão, muito amado, você é muito amado lá no céu. Quando você se pôs a orar, veio uma voz, veio uma ordem, para mim vir aqui trazer para você essa revelação dessas coisas, como você pediu. Mas no percurso, enquanto eu estava vindo, um demônio, o príncipe da Pérsia, ele me resistiu, ele lutou contra mim. Então eu chamei Miguel, e ele lutou com esse anjo, e agora eu estou aqui para trazer para você essa mensagem. Ou seja, Daniel não gastou orar 21 dias, irmãos. A primeira oração que Daniel fez já foi atendida.
ela foi atendida. Os 21 dias de oração de Daniel não foi para mudar a cabeça de Deus, não. Olha, eu tenho que orar até Deus. Não. A oração de 21 dias de Daniel, irmãos, foi para consolo do coração de Daniel. O coração de Daniel se sentia confortado e mais esperançoso durante esse período de espera, entendendo, inclusive, que ele não sabia que o anjo já estava vindo, né? Então, enquanto isso, ele estava orando. Porque, irmãos, é uma vida de oração. É uma vida de intimidade com Deus. Senhor, me revela isso, Pai. Olha, eu estou lendo a sua palavra, o que quer dizer um carneiro? O que quer dizer 2 chifres? O que quer dizer isso, Senhor? O que quer dizer essa estátua? Porque, será que é isso? Será que é aquilo? Ele está orando, irmãos. Ele não estava orando assim, ó, pegando o pescoço de Deus e falando, olha, me entrega, lutando com Deus. Não, a busca de Daniel era busca, irmãos, e ele foi atendido, porque ele é muito amado no céu. Amém? Muito amado no céu. Então, a idolatria da oração é a pessoa pensar que eu não preciso fazer nada, eu não preciso de obedecer nada, é só ele orar. Quando ele ora, as coisas acontecem. As coisas acontecem quando você ora e você é fiel a Deus. Amém? As coisas acontecem quando você ora e o seu coração é de Deus, irmãos. Quando você passou pela porta que é Jesus e adentrou até a presença de Deus no Santo do Santo e não morreu, aí você pode orar. Amém? E aí a sua oração vai ser atendida. Aí a sua oração. Esse homem, então, irmãos, ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, lembra que eu andei com fidelidade, anda com inteireza de coração e fiz o que é reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Então, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, ele já tinha saído do palácio, da câmara do rei, do palácio. Antes dele sair da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: olha, Isaías, volta e diz a Isaías, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, eu ouvi a sua oração e as suas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao 3º dia você subirá à casa do Senhor. O cara estava para a morte. Não, ó, daqui 3 dias, como Jesus, irmãos, 3 dias levantou dentre os mortos, daqui 3 dias você vai poder se levantar da sua cama e ir adorar o Senhor lá no monte Sião, onde o templo era edificado. E eu acrescentarei os seus anos, aos seus dias 15 anos, e eu te livrarei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e eu defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor do meu servo Davi, e por amor de Davi, o meu servo. Olha a resposta de Deus, irmãos. O profeta já estava quase saindo do centro da cidade, mas Deus falou: não, opa, volta lá, porque meu servo orou. Amém? Meu servo fez uma oração, ele me colocou diante de mim um pedido, ele não quer morrer agora, ele não quer partir agora. Talvez, irmão, seria melhor para ele ir para a glória, até pelas coisas que aconteceriam em Israel, mas ele quis, ele fez um pedido a Deus, ele falou com o Senhor: Senhor, eu não quero agora. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que a oração deste homem foi ouvida lá no céu. Amém? A oração deste homem foi ouvida lá no céu. Então, meus queridos, eu gostaria de mais uma vez conclamar você a continuar fiel ao Senhor, irmãos. Amém? Continua, irmãos, com o propósito de fazer coisas difíceis. Aceita, irmãos, as coisas que acontecem e que você não tem condições de mudar. Não tem umas coisas que a gente não tem condições de mudar, não é? Você é casado com uma pessoa,
Não tem como você mudar essa pessoa. Então, algumas coisas você tem que aceitar. Aceita, irmãos. Aceita como um sacrifício a Deus. É um irmão na igreja. É uma coisa na igreja que às vezes te aborrece, porque na igreja é assim, irmãos, a igreja é gente. Tem dia que a gente vem e acontece um montão de coisa, deixa a gente feliz, vai embora. Tem dia que a gente fica meio chateado. Irmãos, sacrifício a Deus. Sacrifique isso a Deus, irmãos. Fala, olha, Senhor, eu tenho a minha posição e eu vou caminhar diante do Senhor. Irmãos, sacrifica a Deus, irmãos. Continua caminhando na presença do Senhor, lutando com aquilo que você já aprendeu da Bíblia. Olha, eu entendi que isso eu não posso fazer. Luta contra isso, irmãos. Deixa Deus ver que é de todo o coração que você quer, que você está lutando, que você está buscando. Ô querido, quando você falar assim, olha, ô Pai, ô meu Deus, todo mundo tem um carro, Senhor. Eu queria tanto ter um carro. Eu queria tanto, meu Deus, ter a minha casa. Oh meu Deus, eu queria tanto que o meu filho casasse com uma pessoa boa. Meu Deus, eu queria tanto, Pai, que o casamento de fulano de tal fosse curado pelo Senhor. Oh meu Deus, eu queria tanto ser curado, ou eu queria tanto que fulano recebesse uma cura da oração, uma cura dessa enfermidade. Oh meu querido, a oração de ninguém vai ser ouvida, a sua vai. Amém? A sua. Olha aqui que a palavra do Senhor diz para a gente encerrar. A palavra do Senhor diz assim, olha, eu vou livrar você dessa enfermidade, e eu vou livrar esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu vou fazer isso por amor de mim mesmo, e eu vou fazer isso por amor ao meu servo Davi, seu pai. Eu vou fazer isso por vocês. Ou seja, a oração daquele homem salvou aquela cidade toda da destruição que o rei da Síria ia impor sobre eles. Por quê, irmãos? É porque aquele homem sabe orar bonito? É porque ele sabe falar as palavras certas? Ô queridos, oração com base em palavra certa é as orações do livro São Cipriano do Campo, não é assim? Você tem que repetir do jeito que está lá. É macumba. Você tem que repetir do jeito que, ó, a nossa é assim. Ô pastor, eu não sei orar. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, você não sabe orar não? Todo mundo sabe. Ó, o Clifton está lá mexendo na máquina, aí a máquina começa a vazar um óleozinho. Aí está lá, ô meu Deus, não deixa esse tempo atrapalhar aqui agora não, que eu estou quase terminando. Ó irmãos, é uma oração. E Deus está ouvindo, irmãos. Vocês entendem? Deus está ouvindo. E está ouvindo muito mais a dele, se ele tiver, irmãos, com o coração pronto para obedecer a Deus, do que muitos pastores, irmãos, muitos pastores, que na verdade faz a obra de Deus, mas tem outros interesses por trás. Porque, irmãos, Deus aceita pessoas, amém? Diante dele, são pessoas e não palavras. Depois que a pessoa é aceita no céu, aí as suas palavras têm poder. Amém? Vocês entenderam? Irmãos, existe oração poderosa? Não. Existem, irmãos, pessoas com intimidade com Deus. A oração em si mesmo, ela não tem poder. Tem poder é uma vida consagrada a Deus. Uma vida consagrada a Deus tem poder. Amém? Uma vida consagrada. Eu tenho uma vida consagrada. E por isso, eu sou, diante de Deus, aceito. E a minha oração, ela é aceita diante de Deus. Olha, pastor, pastor, e as campanhas de oração? Uma bênção. Mas todas as vezes que a gente vai fazer uma campanha de oração, de jejum e oração, uma campanha só de oração, o que a gente está fazendo? A gente chama de consagração, não é isso? É ou não é? Irmãos, esses dias eu estou consagrando a minha vida. Como é que eu consagro a minha vida? Eu não consagro a minha vida, não é ficando sem comer e orando.
Ô papai. Irmãos, eu consagro a minha vida não é parando de comer e orando. Eu consagro a minha vida parando de comer, orando e observando a minha vida diante de Deus. Amém? Então olha uma oração, irmãos, uma campanha de oração poderosíssima. Olha, eu estou fazendo uma campanha de oração, então eu não vou xingar. Eu estou fazendo uma campanha de oração, então eu vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia. Eu estou fazendo uma campanha de oração, então eu não vou responder desse jeito. Eu estou fazendo uma campanha de oração, eu estou consagrando minha vida. Então eu não posso desejar esse mal para o irmão. Eu estou fazendo uma campanha de oração, eu estou passando aqui, tem uma pessoa que o cachorro está lambendo a boca dele, e talvez ele pode até morrer sufocado ali com o próprio vômito. Então eu estou em consagração. Vocês estão entendendo? A oração que agrada a Deus. Então eu estou vendo aquilo, o que eu faço? Todo mundo está pulando o cara por cima. Você vai lá, irmãos, e dá uma melhorada na vida da pessoa. Amém? Eu estou fazendo uma campanha de oração, e eu tenho um sapato lá em casa, e o irmão está descalço. Eu estou em consagração a Deus. Eu estou querendo ser aceito, gente. Então eu tenho que obedecer a Bíblia. Então eu pego e eu dou, irmãos. Então eu pego e eu faço. Eu estou em consagração. Então eu vou orar para fulano de tal, eu estou em consagração, então eu vou convidar fulano de tal para vir na igreja, com o propósito que ele ouça a palavra e mude de vida. Eu estou em consagração, então eu vou me entregar a Deus, eu vou me entregar ao reino de Deus. Amém? Consagração, irmãos, campanha, essa é poderosa. Amém? Essa é poderosa, e é essa que Deus nos chama hoje, para a gente viver, é essa. Assim, olha, eu estou me consagrando a Deus, e eu estou vendo que eu posso fazer isso para Deus, vou fazer. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Irmãos, quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus aí. Irmãos, nós somos uma igreja pequena. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: a sua oração é atendida diante de Deus. Amém, irmãos? Você orou? Você está pedindo a Deus? Deus está ouvindo, irmãos. Deus está ouvindo. Você está pedindo, oh meu Deus, ajuda que esse pé de manga dá manga. Ô querido, não vai dar amanhã não, mas no dia de dar manga ele vai dar. Amém? O que eu estou querendo dizer? Você está pedindo coisa na sua vida, irmãos. Na hora de produzir, vai produzir. Amém? Na hora de acontecer, vai acontecer, irmãos. Deus, irmãos, tem abençoado a sua vida, tem abençoado a nossa vida. Continua orando, irmãos, continua consagrando sua vida a Deus, continua obedecendo a palavra do Senhor, porque Deus, Ele é fiel com a sua vida. Feche seus olhos, ore ao Senhor neste momento, porque a sua oração, irmãos, é a oração do justo. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esta palavra, agradecemos ao Senhor por este culto, meu Deus. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que nós tivemos, meu Deus, de, ó Pai, sentirmos a presença do Senhor, sermos tocados pela presença do Senhor, meu Deus, entendermos a sua palavra bendita e poderosa. Nos ajuda a santificarmos a nossa vida, a consagrarmos as nossas vidas ao Senhor e a crermos, meu Deus, crermos naquilo, Pai, que nós colocamos diante do Senhor em oração. Crer que o Senhor é poderoso e que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus que quer fazer na nossa vida. Meu Deus, nós te oramos em nome de Jesus e te glorificamos, Pai, pelas coisas grandes que o Senhor já fez e aquelas que nós temos certeza que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Meu Deus, nós colocamos como igreja do Senhor, nessa noite, diante do Senhor, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada tio, cada primo, meu Deus, representados através de cada família, de cada indivíduo, meu Deus, que congrega neste lugar. Abençoe a nossa casa, Pai, abençoe a nossa família, nós te clamamos. Prospera a sua igreja, meu Deus, prospera a igreja do Senhor aqui neste lugar. Ontem, meu Deus, nós tivemos aqui um culto tão glorioso. As pessoas, meu Deus, da nossa igreja de Virgolândia, do Taperão, algumas do Bugre, meu Deus, encheram esse lugar, Pai, para a glória do teu nome. E nós vimos, meu Deus, que o Senhor tem operado, meu Deus, através da sua palavra aqui neste lugar.
Meu Deus, continua com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre cada diácono dessa igreja, sobre as crianças, as pessoas que trabalham com as crianças, o ministério de louvor, o nosso som, o nosso data show, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, e todas as pregações desse púlpito, Pai, que o Senhor abençoe e use, em o nome de Jesus, amém. Amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, repousa sobre vós hoje e sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.